Se você estivesse num reality show em que o que você faz determina quanto dinheiro você ganha, o que você seria capaz de fazer? Qual show você seria capaz de apresentar para surpreender o público? Pois essa é a premissa da série The 8 Show, que chegou recentemente na Netflix. Agora esquece o reality show e a série e traz essa mesma ideia para a vida real. Quantas pessoas não se tornam entretenimento nas redes sociais em busca de dinheiro, não é mesmo? Na vida, cada um de nós é um espetáculo e quem gera mais entretenimento consegue mais audiência e mais dinheiro. Eu sou a Mivik. Eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre sociedade do espetáculo, pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. Vamos falar hoje sobre sociedade do espetáculo, que é um termo bonito, elegante. Sociedade do espetáculo, né, Vicky? Verdade, é elegante mesmo. Elegante, mas muito presente no nosso dia a dia e traz muitos problemas para a nossa sociedade, muitas discussões, né? É extremamente polêmico, né? Tema polêmico. E no começo, então, né, aí na escalada a gente já falou de uma série. Samuel, eu assisti essa série recentemente e eu fiquei numa bad. Eita. Mas numa bad. Eu assisti tudo, assim, sabe quando você maratona no final de semana? Decidi maratonar a série e falei, de boa, né, vamos assistir aqui. Tem uma premissa parecida com Round 6, né? Acho que todo mundo assistiu Round 6. Muita gente assistiu a série. E ao mesmo tempo que é muito parecido com Round 6, é completamente diferente. Essa série, então, tem 8 pessoas. E essas 8 pessoas, elas ganham, né, uma chance imperdível de estarem num prédio, né? Elas vão para um prédio. E o tempo que elas passam lá, elas ganham dinheiro. Então, assim, a cada minuto que elas ficam dentro desse prédio, elas vão ganhando dinheiro. Quanto mais tempo passa lá, mais dinheiro. Quanto mais tempo passa lá, mais dinheiro elas ganham. Só que, o que acontece? As pessoas, elas ganham dinheiro, ganham, né, valores diferentes. Cada uma das pessoas, dependendo de em qual apartamento elas caíram, elas ganham dinheiro, valores, né, diferentes. E elas não ficam lá de graça, né, obviamente, né. Lógico, né, alguma coisa em troca elas precisam dar. E o que elas vão dar em troca? Entretenimento. E daí, meus amigos, entretenimento, o que é entretenimento, né? O que é entretenimento? A única regra que eles passam quando esse pessoal vai entrar nesse prédio é que mortes não podem acontecer. Então, Nossa, é a única regra. Eles colocam lá, se alguém morrer, o jogo acaba. Nossa senhora, mas até alguém morrer pode acontecer muita coisa. E acontece muita coisa. Muita coisa perturbadora, inclusive. Não, olha, Vicky, e assim, quanto mais tempo eles ficam lá, e a Vicky me passou o briefing da série antes do programa, eu também dei uma assistida em algumas coisas, quanto mais entretenimento eles geram, mais tempo eles ganham para ficar lá. E, consequentemente, Exatamente. mais dinheiro eles ganham, né? Exatamente. E eu lembrei de uma coisa, Vicky, que aconteceu aí, se popularizou muito, né? A gente lembrou disso quando a gente estava conversando do programa. Tava bem popular no final do ano passado e tal, que é as lives NPC. Que era exatamente isso. Quanto mais tempo a pessoa conseguia entreter, mais gente entrando, e ela ficava fazendo o que as pessoas mandavam, né? Os emojis que elas mandavam, e os caras iam repetindo umas coisas bizarras. E eles ganhavam mais dinheiro, né? Quanto mais pessoas assistindo e mandando as bizarrices, eles faziam e ganhavam dinheiro. Exato, e você usou o termo bizarrices. Eu acho que é uma palavra boa para esse programa, porque é uma linha muito tênue, né? No que é ok e o que não é, sabe, no entretenimento. Quais são os limites, né? Então, tanto nessa série, né, o The 8 Show, a galera começa assim, light, super tranquilo. Tem, por exemplo, um palhaço, um dos participantes, né, ele era um palhaço, a profissão dele era essa, e ele faz uma mímica, lá em um momento, porque eles entram sem saber por que é que eles, quanto tempo eles vão ter, eles entram com 24 horas, e eles não sabem por que, em alguns momentos o tempo aumenta, eles ganham mais horas para ficar lá dentro, em alguns momentos diminui as horas,
E daí tem um momento chave em que eles brigam. Acontece uma briga, assim, alguém leva um soco. E daí eles percebem que, sei lá, eles ganham um dia a mais pra ficar lá dentro. E daí que o cérebro deles começa, então é o entretenimento que a gente tá gerando. E daí no começo é light, né? É mímica. No final já tá tendo até lavagem cerebral, assim. É bem um spoilerzão pra vocês. Spoiler. Mas, galera, isso é lógico, é uma série ficcional sobre reality show, mas na vida real a gente tem reality shows bem realities também, né? E não só realities, né, Samu? Como você falou das lives NPC. Hoje, basicamente, todo mundo tá ali com o celular e todo mundo é um produto tentando ganhar dinheiro nas redes sociais. Pode ser que você esteja tentando vender o seu trabalho, pode ser que o entretenimento seja você mesmo, mas as pessoas estão ali na tela e quanto mais engraçado você é, ou quanto mais esperto você é, ou quanto mais bonito você é, mais dinheiro você ganha. As redes sociais são um reality show moderno. Porque a gente até escolhe quem que a gente quer assistir. Exato. E a galera tá ganhando dinheiro. E isso é a sociedade do espetáculo, né? Se a gente for trazer pra nossa realidade. Exatamente. E eu acho legal, Vi, que a gente trazer o conceito mais acadêmico da sociedade do espetáculo, né? Esse termo, ele foi criado, né, por um filósofo que chama Guy Debord. Eu ouvi algumas pessoas falando Guy Debord, acho que é alguma coisa assim. Enfim. Quem estudou teoria da comunicação, se você fez comunicação, provavelmente você ouviu falar sobre esse cara. Que pode ser o Guy, que cara, literalmente. Ou o Gui, eu vou chamar ele de Gui. Gui é mais legal. Inclusive, um abraço pro Gui, que produz outros programas aqui também da TV. A gente tem uma cota, né, Vicky? A gente sempre tem que falar de alguém, não pode ser. Porque a gente tem que espetacularizar aqui todo mundo tem que ser mostrado aqui e tudo mais. A gente está tentando democratizar esse ambiente. Mas, enfim, ele escreveu, né, um livro com esse nome em 1967, né, e trouxe alguns termos e tal, né? E por que ele escreveu? Porque esse período histórico que ele estava vivendo era o período pós-Segunda Guerra, que muitas coisas estavam sendo criadas, né? Teve um boom no cinema, teve um boom nas artes de uma maneira geral, teve um boom até de nascimento de pessoas, né? A população mundial começou a crescer e tudo mais, né? A gente fala da geração dos baby boomers, que tinham muitos irmãos e tudo mais, né? E, inclusive, a gente teve o começo do uso do soft power, né, como influência global, né, os Estados Unidos fazendo filme, exportando para o mundo inteiro, e aí o estilo de vida americano que era exportado para o mundo inteiro, né? Tem até uma música do Legião Urbana que chama Geração Coca-Cola, né, que eles falam muito das coisas que eram empurrados para nós com os enlatados do USA, né? Então o estilo de vida americano estava sendo exportado pelo mundo e junto com ele os produtos americanos e outras coisas, né? E isso começou a ser reproduzido em tudo quanto é lugar, né? Então ele observou que isso estava acontecendo pelo mundo e descreveu isso como a sociedade do espetáculo, que é o quê? Apresentar alguma coisa através da arte, através do cinema, através de programas, através de imagens, através do espetáculo, estilo de vida que a sociedade deveria se basear. E nesse estilo de vida o que comprar, o que é bom, o que é ruim e tudo mais, né? Não só o estilo de vida de acordar cedo e fazer academia. Não só isso, mas estilo de vida do que vestir e tudo mais, né? O que comprar, como ser o legalzão. E é muito interessante que ele tem uma frase, né, que o V-Style colocou aqui pra gente, muito interessante, que o espetáculo ele não é só
uma coleção de imagens. Então o espetáculo não é só Star Wars, que foi criado nessa época, que teve um boom e todo mundo começou a gostar de Star Wars, mas a relação social entre as pessoas medida por imagens. Então, a relação mediada por imagens, né? Então, é o que é exposto ali, que está bombardeando as pessoas na TV, no cinema, que dita como a sociedade começa a se organizar. Perfeito, a gente vai agora, gente, para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para continuar esse assunto. Pessoal, estamos de volta com o Pode Ser, falando então sobre sociedade do espetáculo. E é engraçado que se a gente for olhar, né, para a nossa sociedade como um todo, ao longo dos tempos a gente sempre vai tendo algum termo cunhado junto com sociedade, né? Hoje a gente vê muito a sociedade do cansaço, inclusive a gente já falou sobre isso aqui no Pode Ser, sociedade da informação, sociedade da depressão. Nós vamos percebendo que algumas teorias, né, alguns termos, quando eles vão aparecendo muito, né, com muita força na sociedade, ao ponto de transformar ela ou ter grandes impactos, né, impactando muitas vezes toda a população, sai alguém falando, né, criando uma teoria, né, sociedade de tal coisa. Então, se na década de 60 a gente já tinha a sociedade do espetáculo, e olha que a gente nem tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje, né, pensando então nesses recursos imagéticos que vão para o audiovisual, né, então TV, enfim, tudo que a gente tem de rede social, hoje a gente tem muita coisa, mas a sociedade do espetáculo seria basicamente as imagens, né, interferindo tanto ali nas relações pessoais, ao ponto de, às vezes, elas tomarem o lugar das relações pessoais. Então, por exemplo, ao invés de ter uma amizade pessoal com alguém, às vezes você segue muitas pessoas, né, às vezes a gente segue muitas pessoas no Instagram, mas não é uma amizade de fato, né? É uma simbologia, né? Uma representação do que seria uma amizade. Não necessariamente existe aquele relacionamento. E daí entra um conceito que eu acho bem legal, que a sociedade do espetáculo, ela caminha muito forte com o capitalismo, né? Então, o produto, né? Essa imagem como produto, e é sempre o ter, não o ser. Assim, por exemplo, uma amizade, ela surge naturalmente, né? Você vai ali conhecendo a pessoa, ficando amigo dela. Agora, por exemplo, se a gente coloca isso nas redes sociais, você possui amigos que são seguidores. Não necessariamente aquilo representa algo real na sua vida. Então, só pra gente pensar nessa relação também, que a sociedade do espetáculo fala muito sobre como o capital toma conta dessas imagens e oferece elas também como produto e também como um fator de alienação, né? E tem uma segunda etapa disso, porque, por exemplo, eu sigo determinadas pessoas no Instagram. Isso já significa para outras pessoas, já tem significado para outras pessoas. Nossa, tem muito. Quantas vezes eu não fui seguir alguém e daí eu via lá quem seguia essa pessoa, aí você já coloca toda uma concepção, todo um valor sobre a pessoa com base nos seguidores que ela tem. E isso acontece também com o que ela usa, onde ela frequenta, o que ela come. Então, assim, essa pessoa, nossa, toda vez ela tá com um botizão bonito, um tênis maneiro demais e tal. Você já tem uma concepção sobre aquela pessoa. Se você gosta desses tênis extravagantes ou não, sabe? Ou você vai simpatizar ou você não vai... Você vai acabar fazendo um juízo de valor. Você vai fazer juízo de valor pelo que ela usa. Quanto pro mal, mas vai ter alguma coisa. Exatamente. Então, assim, acaba que as relações, elas não são naturais. Não é tipo alguém que você conheceu no trabalho, na escola, na rua, num projeto, em alguma coisa, né? E você teve contato com aquela pessoa e aí desenvolveu, e aí teve conclusões sobre aquela pessoa pela índole dela, pela maneira como que ela te trata e tal. Ela já vem carregada por conta daquilo que ela consome, ela já vem com diversos símbolos
que representam muitas coisas. E aí a gente vai julgando e vai separando, né? Se separando em grupos dentro da sociedade, né? Separando as pessoas. E isso é parte de um dos conceitos da sociedade do espetáculo, que é basicamente dividido em 2 tipos, né? Que é o espetáculo difuso, que é exatamente essa questão que predomina nas sociedades democráticas e que se caracteriza pela abundância de mercadorias e pelo consumo, né? Então, esse espetáculo difuso é justamente isso. Bombardear as pessoas de informação, de propaganda de um estilo de vida através do audiovisual, né? Seja filme, seja rede social, seja podcast hoje em dia, seja música também, né? E vai influenciar a pessoa ao consumo ou a frequentar certos lugares, ter certos comportamentos e tudo mais. E também tem o espetáculo concentrado, que é típico de regimes totalitários, onde o poder está concentrado em poucas mãos e a propaganda é usada para manter o controle. Então, se a gente for pensar atualmente, a gente tem a Coreia do Norte, por exemplo. As informações que a gente do mundo exterior tem sobre a Coreia do Norte é que a imprensa lá é totalmente, né, os meios de comunicação lá são governamentais. Existe uma TV estatal e aí eles reproduzem para a população o estilo de vida que eles querem que a população quer ter, as informações que eles querem que todo mundo acredita e tudo mais, né? E trazendo um exemplo para a galera entender um pouco melhor, recentemente teve a série Fallout, né? Que lançou, e basicamente, para quem não sabe o que é, começa com uma galera que vive há algumas gerações dentro de um bunker subterrâneo, né? Bunkers são subterrâneos, mas só para ficar bem claro, né? É uma moradia subterrânea, há várias gerações já, e eles teve uma guerra nuclear e lá dentro do bunker eles têm um estilo de vida, né? Tem toda uma cultura ali dentro daquele bunker que é estabelecida pelas pessoas que criaram o bunker, né? E aí, se você... Já passou alguns meses, galera, não é spoiler mais, beleza? Depois a gente vai descobrir que quem criou o bunker deixou pessoas para serem descongeladas de tempos em tempos para manter esse estilo de vida lá, essa cultura deles. Então, lá eles acreditam que não tem como andar pela superfície da Terra. Mas tem gente que vive na superfície da Terra ainda, mas eles não saíram lá para ver. E eles acreditam. Então, assim, o caráter deles é muito parecido, as escolhas deles são muito parecidas, né? Porque eles centralizaram a comunicação, as pessoas elas não pensam por si próprias, elas pensam como o líder gostaria que elas pensassem. Então, dessa forma, basicamente seria o espetáculo concentrado. Uhum. E você falou dessa questão de regimes totalitários também, né, Samu? Dando o exemplo da Coreia do Norte, por exemplo, né, que é um país muito fechado, né, que tem ali toda uma propaganda que é disseminada pelo governo. E o Guy Debord, ele foi muito inspirado também, né, por regimes totalitários, pelo nazismo, enfim, com a força das propagandas. Então, por exemplo, né, o nazismo foi muito forte com isso. Então, a propaganda que era feita pelos nazistas convenceu um grupo enorme de pessoas de que judeus eram um problema e eles precisavam ser exterminados e caçados. Então, a força que as imagens e que a propaganda tem de... A manipulação, né, das imagens. A manipulação, exatamente, tem de influenciar, né, as pessoas. É muito louco que tem gente até hoje que vive ali na Alemanha, na Áustria, que não acredita que teve campo de concentração, porque não era algo que o regime nazista divulgava, né? Eles mantinham os campos de concentração, todo mundo sabia que tinha, mas eles falavam que eram regiões de trabalho, né? Que estavam realocando para outros bairros, outras cidades,
que eles tinham um trabalho e tudo mais, sendo que era basicamente um lugar para matar todo mundo, todos os nazistas, todos os judeus, né? E o pessoal achava que não, né? A população em geral ali não sabia exatamente o que acontecia lá, o extermínio que estava acontecendo, né? E tem gente até hoje que não acredita que tinha essa questão do extermínio dos judeus dentro dos campos de concentração, porque a propaganda foi muito forte, a manipulação foi muito forte. Exatamente. E daí entra, então, essa crítica, né? Essa teoria da sociedade do espetáculo como uma crítica bem... eu acho que posso dizer que o Guy Debord, até, né, alguns professores dizem isso, que ele era bem pessimista em relação à sociedade, quando ele fala da sociedade do espetáculo, porque a partir do momento que a mídia, ela é controlada, né? Ela pode ser controlada por quem detém o capital, por quem detém o dinheiro, ideologias são criadas, né? E daí você, influenciando ideologicamente as pessoas, você consegue distorcer completamente a realidade ou até mesmo fazer com que as pessoas se sintam tão anestesiadas com o entretenimento fornecido pela mídia que elas simplesmente não vão viver a realidade delas mais. Então, por exemplo, a gente trabalha o dia inteiro e daí no nosso momento de descanso a gente quer descansar. A gente até usa isso, né? Ter uma válvula de escape. Mas a gente tem que tomar cuidado para não viver 100% do nosso descanso, né? 100% do nosso descanso numa válvula de escape, porque é exatamente isso, né? Que quem detém o poder quer. Que a gente não tenha senso crítico para saber se as coisas estão boas ou não. E aí, na hora... Não se preocupe com questões que são realmente importantes da sociedade, né? Direitos e políticas públicas e tudo mais. Exatamente. Pessoal, vamos fazer mais uma pausa e a gente já volta para o nosso último bloco para arrematar esse assunto. De volta para o nosso último bloco. E Vicky, o último bloco, geralmente a gente traz conclusões no último bloco, mas o engraçado desse Guy Debord é que ele não apresenta nenhuma solução, nenhuma conclusão, nenhuma dica, entendeu? Não tem, ele tem uma visão pessimista mesmo e para ele estamos fadados, mas, né... Talvez tenha, né, como ponderar, Vicky? Tem como ponderar? É um assunto bem polêmico, né, Samu? E se nem o próprio teórico conseguiu ver uma solução, né, para todos esses problemas da sociedade do espetáculo, fica difícil pra gente, né, também separar isso. Acho que a grande questão é toda vez que o equilíbrio primeiro, né? Então, assim, você está assistindo as coisas, você está consumindo as coisas, mas tentar não consumir tanto. Sabe aquele hábito? A gente estava conversando aqui, né, sobre o hábito de você pegar o celular e começar a ver as redes sociais sem perceber, né? Tentar ponderar essas coisas e avaliar bem as suas escolhas, se isso você está escolhendo porque é bom mesmo para você. Eu acho que não tem problema, tipo assim, não é... não assista mais nada, não consuma mais nada, fora as grandes corporações, não sei o que, não é necessariamente isso. Tipo assim, tudo bem se você gostar de Star Wars, isso aqui eu tô fazendo em minha defesa. Tudo bem se você gostar de assistir um filme famoso, tal, não sei o que, mas se isso tá mudando a sua maneira de se comportar no dia a dia, ou tá colocando ideias... éticas, tá mexendo com o seu caráter, tá mexendo com a maneira com que você lida com o dinheiro e tal, aí é um alerta vermelho. E o audiovisual como um todo, né? O que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê na TV, para além dos filmes e cinemas, né? Que geralmente a gente vê os gêneros que a gente gosta, né? A gente meio que vai atrás, mas mesmo assim, né? Às vezes... por exemplo, quantas vezes a gente vai ao cinema, tem mais
filmes estrangeiros, né? Do E que norte-americanos, nacionais. na verdade, do que... Sobretudo, né? Exatamente, do que nacionais. Então, eu acho que é isso, né? De tudo em excesso é demais. Então, a gente ter esse cuidado, né? Para não ficar muito nas telas, para não ficar... o nosso tempo total de descanso ser só consumindo mídia, né? Só vendo coisas na TV ou nas redes sociais. Com o celular na mão e tal, né? Exatamente. E daí também é difícil, né? A gente sabe que é difícil, porque a gente vai sendo condicionado, né? A sempre estar conectado. E, ao mesmo tempo, outros lazeres, eles vão sendo cada vez mais dificultados, né? Então, às vezes, para você ir num teatro, né? Para você estar num ambiente diferente, num restaurante. A gente viu recentemente uma conversa acalorada, né? Sobre a privatização das praias. Se coisas, por exemplo, estar ao ar livre, às vezes é caro. Porque se as cidades estão urbanizadas, muitas vezes se você quer estar ali perto de uma cachoeira, das árvores, você precisa ir para um chalé, alugar um espaço, né, visitar um lugar. Então, a gente tem que ir tomando cuidado com essas coisas, né? Se tudo que faz bem pra gente vai se capitalizando, né? Tudo vira dinheiro e a gente só sobra o que passa na TV e nas redes sociais, aí fica complicado. Se informe, galera. Tenha consciência. E uma dica: assista outros episódios do Pode Ser. A gente teve um episódio sobre desinfluência, que a gente fala um pouco mais sobre essa questão das influências nas redes sociais, né? Da influência das redes sociais e o movimento que vai contra isso. A gente teve um outro episódio... Teve o desinfoxicação. Desinfoxicação. Isso. É isso mesmo. A gente teve um episódio também sobre entretenimento mesmo, que a gente falou. Eu gravei com o Marvin. Inclusive. Foi mesmo. Então, tem outros aqui que a gente fala sobre essas questões e fala sobre também bem-estar, né? Como a gente cuidar da nossa saúde mental, como estar bem. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. É isso aí. Tchau, tchau.